Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Piton da Oficina do Estudante, vim hoje aqui falar um pouco com vocês sobre clima, elementos, fatores climáticos, conhecer os climas e os climogramas. Vamos lá? Pessoal, vamos começar aqui entendendo então um pouquinho do que são os climas. E para entender o que compõe um clima, a gente tem que conhecer os elementos climáticos. Os elementos climáticos são aqueles elementos que vão dizer para a gente como que a atmosfera, como que a gente sente a atmosfera em determinado lugar, compondo assim o nosso clima. Vamos falar aqui de 4 elementos climáticos principais, começando pela radiação. A radiação, ela vai falar para a gente de como que o Sol incide no planeta Terra e assim aquece de maneiras diferentes as zonas climáticas. Então o diferencial de radiação vai formar para a gente as zonas climáticas. Nós temos 3 zonas climáticas na Terra que vão variar entre norte e sul. Nós temos a zona polar norte, a zona temperada norte, a zona tropical, que é uma só, ela vai abranger o hemisfério norte e o hemisfério sul, a zona temperada e a zona polar sul. O que determina essa variação dessas zonas climáticas vão ser exatamente os trópicos, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, ou o círculo polar ártico e o círculo polar antártico, e assim compondo as zonas climáticas terrestres. Aqui nós temos a temperatura, que é um elemento muito importante do clima, que muitas vezes a gente até confunde, né? Como está o clima e as pessoas respondem basicamente está quente, está frio, mas porque realmente a temperatura é um dos elementos de grande importância do nosso clima. A pressão atmosférica, a intensidade com que o ar incide sobre a nossa cabeça. Então tá aí, quanto maior a proximidade do nível do mar, maior a pressão atmosférica, que também é um elemento climático. E por fim, a umidade, a presença e quantidade de água que a gente vai ver principalmente como quantidade de chuva, pluviosidade, que é um fator também determinante do clima, que a gente costuma dizer tá frio, tá quente, tá seco, tá úmido, são os 2 principais elementos. Porém, esses elementos eles têm alguma variação, que são os nossos chamados fatores climáticos. Que são fatores, são algumas estruturas que vão variar o clima para a gente, como a gente percebe o clima e como a gente entende também os padrões climáticos. E quais são esses fatores climáticos? Vamos conhecer alguns deles agora, começando pela altitude. A regrinha é fácil, a regrinha é simples. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto mais a gente se afasta do nível do mar, menor vai ficando a temperatura. Aqui no caso, há uma regrinha simples que diz aproximadamente a cada 100 metros de altitude a mais que você tem, em uma mesma latitude, você tem uma diminuição de 0,6 graus Celsius em média. Então, em picos muito elevados, a gente tem aí essas regiões muito mais frias do que a base, o topo, o pé da montanha, né? Quando temos um jogo de futebol em altitude, nós temos aí os jogadores geralmente agasalhados e com alguma dificuldade de respirar também. Pessoal, também a latitude é um elemento muito importante. A latitude está muito ligada às nossas zonas climáticas. Quanto maior a latitude, ou seja, maior a distância da linha do Equador para o norte ou para o sul, a gente também tem uma diminuição da temperatura. Quanto maior a proximidade dos polos, ou seja, o grau da nossa latitude vai aumentando, vai diminuindo gradualmente a temperatura, tendo por base então que o local onde temos a maior média térmica na Terra é a menor latitude possível, que é a latitude 0, a própria linha do Equador. Outro fator climático é a maritimidade, né? São 2 agora, maritimidade e continentalidade. Aqui a gente está falando qual é a proximidade que a gente tem dos oceanos. Estamos próximos ou afastados? Quanto mais próximo do litoral, nós temos
as águas segurando mais a temperatura e nós temos uma menor variação térmica durante o dia. Quanto mais próximo do litoral, nós não temos uma amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima em um dia, menor próximo do litoral. Longe do litoral, ou seja, mais dentro do continente, mais presente o fator continentalidade, a gente tem então temperaturas que vão variar mais. A falta de abundância de água nessas áreas faz com que o calor se prenda e se perca muito mais rápido, fazendo variar assim a temperatura durante o dia. Dia mais quente, noite mais frio, pela ausência de radiação solar. Nós também temos as massas de ar. Massas de ar são grandes volumes de ar que circulam por todo o planeta e aqui nós temos essas massas de ar se manifestando principalmente aqui no Brasil. Nós vamos ter 5 massas de ar com nome, sobrenome, que estão listadas aqui. A MEA, que é a massa equatorial atlântica, é uma massa que ela é quente, porque ela é referente à linha do Equador, e úmida, porque ela é típica do Oceano Atlântico. Então vem dos oceanos, ela é úmida. A massa equatorial continental, ela é uma massa quente também, e é uma massa que é dentro do continente, porém ela é úmida também. Por quê? Porque nessas áreas, na área do clima equatorial, nós temos uma grande evaporação que acontece do rio Amazonas. A floresta amazônica também transpira, então aqui como a gente tem um potencial dentro da floresta amazônica hídrico muito grande, a gente tem uma grande evaporação e uma massa continental úmida e quente também. A tropical atlântica, a gente também está falando de um local quente e úmida. A tropical continental agora sem a ausência de grandes recursos hídricos, então ela é quente e seca. E a massa polar atlântica, que é uma massa que aí polar, você já pensa, né? É frio, porém úmida, porque vem lá dos oceanos. Essas massas vão interferir de maneira diferente de acordo com as nossas estações do ano. Vegetação é outro fator climático que vai variar a nossa temperatura, a nossa umidade, a ausência ou a presença dela. A presença de uma grande floresta segura mais e devolve mais umidade, como a ausência dela faz com que a gente tenha locais um pouco mais secos. Então aqui o homem, inclusive, pode interferir, gerando, por exemplo, o processo de desertificação, com a retirada da vegetação e assim deixando o clima mais seco aos poucos. O relevo pode interferir também quando a gente tem relevos mais elevados, como é o caso de montanhas, que fazem fronteira à umidade que passa. É o caso, por exemplo, da Cordilheira dos Andes, que vai impedir grande parte de umidade do Oceano Pacífico que ela penetre para o continente americano, para cá, para a América do Sul. E por fim, aqui embaixo, as correntes marítimas, que também trazem com ela calor ou frio, dependendo se a corrente for quente ou se a corrente for fria. Já falamos dos fatores, dos elementos climáticos e temos que falar também de alguns eventos que acontecem. E 2 eventos principais se destacam nesses eventos climáticos que alteram o nosso clima. Eles são o El Niño e a Laninha, ou Lanina. O El Niño acontece com o aquecimento das águas do Pacífico, que aí tanto o El Niño quanto Laninha vão ser resultantes do processo de ressurgência, depois uma pesquisada em ressurgência das águas do Pacífico. Aqui no caso, eles vão provocar algumas alterações no clima de grande parte do mundo, principalmente das maiores proximidades do Oceano Pacífico. E vai provocar algumas alterações no espaço do Brasil. Quais são essas alterações? Primeiro nós temos aqui algumas secas que são intensificadas durante o El Niño, no norte e no nordeste. Apesar do norte já ser uma região muito úmida, esse volume de chuva diminui quando estamos em frente ao fenômeno do El Niño. No nordeste, as secas são mais graves e a população sofre mais ainda com a ausência de água que já é constante na região. Aqui nós temos um aumento de temperatura no sudeste e no sul brasileiro, também característicos do El Niño. A Laninha, por outro lado, ela vai causar
outras alterações a partir do resfriamento das águas do Pacífico. Uma delas, o aumento das precipitações na região norte e na região nordeste. Lembre-se você que naquela época de crise hídrica que estávamos enfrentando, principalmente nas regiões sudeste, centro-oeste, sul do Brasil, nós encontrávamos no mesmo período fortes chuvas e alagamentos lá no Acre, no Amapá, justamente pelo fenômeno Laninha. Aqui nós temos também uma bênção para o Nordeste que recebe alguma chuva um pouco maior numa região que é caracterizada pelas secas. Porém, no sul do Brasil, essas secas se alocam, ficando bem severa e dificultando um pouquinho o regime hídrico dessas regiões. Pessoal, para a gente poder ler um clima, entender melhor um clima, a gente recebe muitas vezes um gráfico. A gente vai enxergar muitas vezes um gráfico, vai ser apresentado para nós essa imagem aqui que nós conhecemos como climograma. O climograma vai definir e descrever para a gente as principais características de um clima, ou as mais elementares, as mais típicas características de um clima, que são a temperatura e a umidade, a pluviosidade. Aqui no caso, pessoal, o climograma nada mais é do que um gráfico duplo, que vai ter simplesmente 2 em 1. Um gráfico que vai mostrar para nós a temperatura e um gráfico que vai mostrar para nós a umidade, a pluviosidade. De um lado do gráfico nós vamos ter a temperatura. A temperatura vai estar marcada em graus Celsius. Então, para você não se confundir, dê uma olhada nos dois lados do gráfico e repare em qual unidade de medida está, para saber onde você vai se referenciar para enxergar o que está dizendo esse gráfico para você. Aqui no caso, no nosso, nós temos os graus Celsius de um lado e de outro lado os milímetros de precipitação de chuva. E como que a gente faz para ler um climograma? A primeira coisa que a gente tem que fazer e que a gente tem que saber é saber que a linha que a gente está vendo aqui em vermelho, a linha mostra para a gente o clima na parte de temperatura e as colunas azuis mostram o clima, porém referente à precipitação. E como que a gente faz para saber quanto que é cada barrinha? Em cada mês do ano, ela vai estar elevada em um nível e a linha da mesma forma. A gente pode ver aqui, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, vamos ver aqui, ó, outubro. Outubro, a barrinha da nossa precipitação, que é mostrada, de novo, em barras, colunas, está chegando nas proximidades de 250 milímetros, 240 por aí. E a gente pode olhar, por exemplo, aqui julho, que já é quase, não está mostrando nada, talvez 10 milímetros durante o ano. Para ver a temperatura não é diferente, para ver a média térmica, a média de temperatura daquele mês, a gente pode ver aqui, ó, junho, que foi o mês mais frio, chegou numa média de quase 15 graus Celsius neste local, nessa temperatura, assim como meses mais quentes, como o próprio janeiro aqui, que está com uma média térmica aí de uns 27 graus Celsius por aí. A única dica que eu vou dar em relação a isso é, dá para descobrir se o local é do hemisfério norte ou do hemisfério sul a partir da linha, de como é a barriga da linha. Aqui a barriga dela está para baixo. Essa barriga para baixo indica que os meses mais frios do ano se concentram no meio do ano. Aqui junho, julho, agosto, maio. Ou seja, esse inverno típico de meio de ano são dos locais do hemisfério sul. Se essa barriguinha, a curva que a linha está fazendo é voltada para cima, nós temos os verões no meio do ano, e esses verões no meio do ano, os invernos no final e começo do ano, são locais do hemisfério norte. E assim como a gente talvez encontra alguns climas, como é o caso do clima equatorial, que praticamente não tem uma barriga, a linha de temperatura é estável, isso mostra para a gente a grande proximidade da linha do Equador e a baixa variação de radiação que incide sobre esses locais, mantendo a temperatura estável, ok? Vamos conhecer agora alguns climas do Brasil e do mundo, a característica principal de cada um desses climas. Na região norte brasileira, mais próximo à linha do Equador,
o próprio nome já diz, nós encontramos o clima equatorial, que é um clima que ele é constantemente úmido no decorrer do ano e constantemente quente. A gente vê nos locais mais próximos à floresta amazônica, Manaus, sempre aquele aspecto úmido e quente, abafado que nós temos. Nós encontramos no Nordeste brasileiro, mais especificamente na região da Caatinga, do Sertão, o clima semiárido brasileiro é um clima quente, mas a principal característica dele é a aridez, é a falta de água, é a seca. O clima semiárido, que é típico do Nordeste brasileiro, mais especificamente do Sertão, região da Caatinga, a gente encontra aqui no semiárido uma falta de água, porém que não tem nenhum mês que a média de volume de chuva chegue a zero. A gente não vai ter uma constância em zero, porque aí senão a gente consideraria e configuraria o clima desértico, que não é o clima em questão aqui. Então, o semiárido, o clima mais seco que nós temos no Brasil. Nós temos também o tropical semiúmido ou tropical típico, o qual os outros tropicais variarão. Então, aqui é um clima que tem verões quentes e chuvosos, invernos amenos, não chegam a ser frios, mas temos uma diminuição gradativa da temperatura e uma seca, uma diminuição no volume de chuva, não tão grande quanto no semiárido, porém diminui bastante a quantidade de pluviosidade que acontece nessas regiões do tropical semiúmido, que é na região central brasileira, vai abranger lá o centro-oeste, parte do sudeste, até parte do nordeste. O tropical úmido, que é o tropical também chamado de litorâneo, é o tropical, obviamente, do litoral brasileiro. Ele vai se diferenciar um pouquinho do tropical semiúmido justamente por ter uma presença maior de chuvas. E ele se destaca porque ele tem duas variações. O tropical úmido da região norte, no nordeste brasileiro, o tropical úmido ao norte, ele tem um maior volume de chuvas concentrado no inverno, enquanto o tropical úmido do sudeste e do sul, ele tem um maior volume de chuvas concentrado no verão, bem na época que a gente vai para a praia. E aqui a gente também tem o tropical de altitude, próximo da região do sul de Minas Gerais, passando até Campinas, por exemplo, que é uma região que tem uma altitude um pouco mais elevada, e se a gente lembrar lá do começo da aula, quanto maior a altitude, menor a temperatura. E com essa temperatura um pouco menor, a gente vai ter invernos um pouco mais frios do que são os invernos do tropical semiúmido. E nós temos o único clima brasileiro que não está na zona tropical, está na zona temperada, é o subtropical, que é do sul do Brasil. O clima subtropical se caracteriza por duas estações bem definidas, verões quentes, invernos frios, que podem chegar a menos de 0 grau. São aqui as poucas regiões brasileiras que chegam a nevar. Nós temos alguns outros climas que se destacam no mundo. O Brasil é um país que abrange principalmente a zona tropical e não tem muitas das outras áreas, apenas o subtropical, que está na zona temperada. Aqui nós temos alguns outros climas, por exemplo, o clima polar, que é um clima típico da zona polar, a zona que a gente viu logo no começo, e o clima polar apresenta uma temperatura muito mais baixa e a gente vai ver a média térmica sendo abaixo de zero na maioria dos meses no decorrer do ano. O clima desértico vai apresentar sequências de meses com a precipitação zerada, sem chuva durante muitos meses, e aqui a aridez é muito mais preocupante e torna essas áreas mais anecúmenas, mais difícil do ser humano ocupar. Nós temos também o clima mediterrâneo, que é aquele clima que fica envolto ao mar Mediterrâneo, na Europa, por exemplo, pega a parte da Itália. No caso, o clima mediterrâneo vai se caracterizar por algo que diferencia um pouquinho da maioria dos outros climas. As precipitações, ou seja, as chuvas, se concentram mais no inverno. Justamente pela presença de um deserto, no caso o Saara, aquela massa de ar seco se expande no verão. E no verão,
quente que entra nessas áreas, nós temos uma redução dos volumes de chuva, fazendo essas áreas ficarem mais secas no verão e no inverno mais chuvosas. E nós temos também o clima temperado, um clima típico da zona temperada, claro. E aqui no caso o clima temperado ele vai se dividir em dois, o continental e o oceânico. Mas o básico do temperado é que ele tem aquelas 4 estações bem definidas, o verão, a primavera, o outono e o inverno, cada qual com aquela estrutura mais básica que nós conhecemos. O que muda de um para o outro? O continental ele é um pouco mais seco, justamente pela distância que nós temos dos oceanos. E o oceânico, ele obviamente vai ser mais úmido, porque as massas de ar úmida invadem essas áreas. Beleza? Pessoal, se você gostou da aula, deixe o seu curtir, deixe sua dúvida também, caso você tenha, que a gente responde para você. E se inscreva no canal para receber mais notificações e mais videoaulas que a gente prepara para você.